Então assim, eu acho que ficaram ali em cima do muro e esse em cima do muro quebrou totalmente eles com o pós-crédito que eles inventaram de botar as cenas mais importantes que eles deveriam ter mostrado, que era mostrando a leveza da vida do Bob Marley e o ápice da vida dele, que foi quando ele foi um herói pro povo jamaicano, foi um herói pros seus. Então assim, eles se estragaram no final das contas, eles... Cara, não sei quem foi que teve essa ideia, mas foi uma ideia de merda, assim. Realmente eles conseguiram estragar o próprio filme. Vamos lá, galera. Primeiro conteúdo do canal hoje. Primeiro vídeo que eu vou trazer. Não espantem, porque o segundo vídeo eu vou estar com a mesma camisa. Eu fiz uma confusão aí. Eu gravei o segundo vídeo primeiro. Agora eu tô gravando o primeiro vídeo que vai sair pra vocês. Então vai estar a mesma camisa, a mesma coisa. Mas enfim, já tô explicando logo pra vocês não se assustarem. É o mesmo dia, mesmo horário basicamente. Terminei de gravar um, tô gravando outro. Não achem que eu tô usando a mesma camisa o tempo todo, tá? É porque eu tô gravando um atrás do outro mesmo. Antes de eu continuar, perdão pela minha voz fanha, tá? Eu sei que tá horrível, mas é porque eu tô um pouco resfriado e eu preciso gravar, então eu sei que a voz tá incomodando um pouco aqui, vai incomodar nesse vídeo, um pouco no próximo vídeo também, mas eu tô tentando manter aqui a sanidade e manter aqui o máximo que eu consigo para conseguir gravar esses vídeos. Eu mesmo resfriado, eu preciso trazer isso para vocês, então vamos continuar, porque eu não posso parar. Desculpa, sei que pode estar sendo chato aí, mas vamos continuar. Vamos falar de um filme que já saiu, já tem bastante tempo. Vocês com certeza já viram a análise desse filme em alguns outros canais. Eu mesmo já assisti esse filme há algum tempo, mas eu demorei um pouco para matutar as ideias que eu precisava para trazer para vocês, porque esse filme me gerou muitas dúvidas em vários questionamentos que eu queria trazer para vocês. Antes de começar, eu queria agradecer imensamente a galera da Cinesystem, quem acompanhou aí durante essa semana o canal. A gente teve uma parceria com eles lá, Cinesystem Américas. Alex, Laísa, Thaís, a galera me recebeu super bem, sabe, me acolheu bem aí, acolheu o canal, deixou a gente fazer essas ações, muito feliz por isso. Me deram esse ingresso aí pra assistir Bob Marley. Ainda vou assistir Duna na pré-estreia amanhã com eles também, então se liga que vai ter bastante conteúdo bacana amanhã também, pra quem tá ansioso pra assistir Duna parte 2. Mas vamos falar de Bob Marley, que eu já assisti já tem uns diazinhos. Primeiro, assim que eu terminei a sessão, eu saí da sessão assim, gostando bastante do filme. Principalmente pela atuação do Kingsley Ben-Adir, gostei muito da atuação dele, achei uma atuação bem condizente, inclusive eu acho que essa atuação, se for bem trabalhada, pode ser bem reconhecida para os prêmios do ano de 2024. Vamos deixar assim, dois olhos abertos para essa atuação do Kingsley Ben-Adir, porque pode sim ser bem recompensada no final do ano, com algumas premiações. Eu acho que ele até tá aí já começando nessa rodagem. Gostei da atuação do Kingsley Ben-Adir. Achei que a história quis trazer mais do que só a história do Bob Marley. Achei interessante isso, trazendo um contexto sobre o povo Rastafari, sobre essa religião, sobre como essa galera entende o mundo de certa forma. Então isso eu achei interessante também. A trilha sonora, não preciso nem falar, cara. A trilha sonora é muito pautada nas músicas de Bob Marley, e aí pra mim é o show, é o ápice do filme. As músicas de Bob Marley, além de serem arranjos lindos, arranjos muito bons, muito, sabe, ótimas músicas de se ouvir, ainda tem uma mensagem muito poderosa por trás de cada uma dessas músicas. Então, isso deixa o contexto da trilha sonora muito mais bonita, porque sempre a mensagem da música combina muito com o tema que está sendo retratado naquele momento, naquele arco. Isso é muito interessante, ponto positivozaço, utilizar a trilha sonora para se basear nesses arcos de vida do Bob Marley. A gente tem um recorte aqui da vida dele pequeno. Ele já era um astro, principalmente na Jamaica, quando a gente começa o filme, e a gente termina num ponto, assim, um tempo ali mais ou menos de 5 anos, um pouquinho menos, 4 anos é o tempo desse filme. E o filme retrata principalmente do ponto da tragédia, né, do momento onde a vida dele passa por uma situação, uma reviravolta, onde ele, né, sofre uma tentativa de assassinato junto com a sua esposa, interpretada a Rita Marley, interpretada pela Lashana Lynch, e o seu amigo ali, que é o empresário da banda dele, né? E aí eles sofrem essa tentativa de assassinato. Isso tudo transforma a vida dele, porque ele realiza um show ali dias depois, que era um show sobre a paz do povo jamaicano que estava vivendo uma guerra civil. Desse show ele se refugia, ele sai de lá e vai
para a Europa para passar por vários países e se conhecer melhor a cultura dele, no sentido pessoal, né, no sentido da cabeça dele, de como ele vai adaptar tudo isso e fazer, né, um novo álbum, que é o Exodus, e fazer a turnê desse álbum, seja pela Europa, Estados Unidos, África, e voltar para Jamaica depois de um tempo para realizar um show na Jamaica, que foi um show muito importante porque ele conseguiu juntar os dois líderes políticos que guerreavam ali naquele palco, deu as mãos. Isso eu vou trazer um pouquinho mais pra frente, porque tem um ponto negativo, muito negativo sobre isso pra falar. Mas vamos lá. Esse é o trecho, né, de história do Bob Marley que eles retrataram, desde a tragédia até ele voltando pra Jamaica pra fazer aquele show. Beleza, ok. Vamos lá. Primeiro, a direção no começo do filme é muito bagunçada. Eu acho que a direção se perde muito em trazer passado, presente, futuro e mais uma visão que a gente não entende o que é. A gente só vai entender no final do filme que aquilo ali era mais um sonho que retratava que Bob Marley seria o mensageiro da palavra do povo de Jah, né? Seria o mensageiro ali que ia trazer essa palavra para as pessoas, para o mundo conhecer a palavra do povo Rastafari. Então é um sonho, mas que no começo a gente não sabe o que é e fica passando ali só no final mesmo que a gente vai entender o que é aquilo que está passando em vários momentos na tela. Então a história demora a engatar numa reta, numa linha. Quando a história começa a ficar linear, eles traçam uma linha, eles voltam ainda um pouco no passado, mas muito mais facilmente identificável, contando um pouco principalmente das histórias dele, de como começou a banda e da relação dele com a sua esposa, Rita Marley, que a gente vai entendendo que é uma relação um pouco conflituosa, né? Eles são marido e mulher, têm os seus filhos, mas eles não têm uma relação de afeto que marido e mulher têm, porque eles passaram por alguns problemas durante esse caminho. A gente percebe que o Bob ele se relaciona com muitas mulheres, mesmo dentro do casamento. Inclusive a Rita acolhe muitos desses filhos fora do casamento dele e cuida desses filhos como se fossem filhos dela também, mas que não são. Deixa claro que são filhos de outro casamento. E você pode ver aí a quantidade enorme de filhos que o Bob Marley tem. Eu acho que ele tem mais 15 desses filhos que ele tem fazem música também. Só você pesquisar filho do Bob Marley música. Você vai ver lá diversos cantores que são filhos do Bob Marley. Ele tem muito filho. E aí traça toda essa história, beleza, começa a ficar mais um pouco linear do momento onde ele está criando o Exodus, que foi um dos principais álbuns aí do século XX, foi reconhecido por isso, um álbum muito importante para a história. Tem músicas super famosas do Bob Marley desse álbum, tiradas desse álbum, quando ele fez isso nessa turnê, nessa viagem que ele fez pela Europa. É muito interessante isso, eles retratam bem isso, só que, vamos lá, os principais problemas que a gente pode falar sobre esse filme. Esse filme é uma história onde a Rita Marley e um de seus filhos estão muito envolvidos na história. Então eles contam o contexto que eles querem contar do Bob Marley. Muita coisa ficou de lado sobre a vida dele, que é muito importante trazer. Não adaptaram bem o contexto político, eu acho que eles deveriam trazer muito mais carga sobre esse contexto político para mostrar como isso afetava o Bob Marley. Eles mostraram ali raramente, né, um pedacinho ali que parecia ser o pedaço. A gente tem nos filmes sempre. Eu esqueci o nome, gente, mas vocês vão entender o que eu tô falando. A gente começa com contextualização, vai crescendo o mundo até o momento de ápice, que é o ápice ruim do filme, né? É onde acontece algo ruim para depois vir o encerramento, né? Passar por toda essa história ruim, o herói se redimir e tudo mais, e acabou o filme. Isso é uma estrutura de filme básica, vocês vão ver isso em quase todos os filmes, todo esse contexto, até chegar no ápice do filme, onde acontece algum conflito e depois esse conflito é resolvido. Parece que eles tentaram trazer esse conflito com o lado ruim do Bob Marley, no sentido de como ele tratava a esposa e quando ele se revoltou lá com o empresário e bateu no empresário e tudo mais. Momentos que mostram ali que ele saiu um pouco dessa... que ele era humano, né? Momentos que mostram que o Bob Marley era um ser humano como qualquer outro, falho como qualquer outro, mas que estava representando uma boa causa, mas isso não impedia ele de fazer coisas que não eram boas. Só que isso foi retratado assim, num arco pequeno e não foi desenvolvido. Eles só retrataram, acabou e deixaram de lado.
Pontos negativos de se ter uma história retratada ao ponto de vista da família. Muitas das coisas não foram faladas. A polêmica do show na África, toda essa questão do empresário, pareceu meio que a família ali tirando da reta o Bob Marley, sendo que alguns relatos dizem que realmente o Bob Marley poderia estar envolvido nessa questão. O que foi essa questão da África? Foi um superfaturamento dos shows para que eles recebessem um pouco mais de dinheiro. E no filme mostra que, na verdade, foi só o empresário que estava envolvido nesse esquema. O Bob Marley não tinha nada a ver com isso, mas tem alguns relatos que dizem que o Bob Marley podia estar envolvido porque ele já sabia da sua condição de saúde, já sabia do câncer e já sabia que ele estava prestes a morrer e ele precisava deixar alguma coisa para os seus filhos, né? Ele precisava deixar dinheiro para os seus vários filhos conseguirem sobreviver naquela situação. Porque depois que ele falecesse ia acabar ali aquela vida, porque era ele que sustentava aquilo ali, com os shows e tudo mais. Apesar dele nunca pensar tanto nisso, nesse momento parecia que ele já estava pensando um pouco mais em faturamento de show para tentar deixar ali uma reserva para os seus vários filhos não precisarem passar sufoco na vida como ele já tinha passado. Então, alguns relatos dizem que ele estava envolvido também, sabia, não que ele estava envolvido de ele estivesse armando o esquema, mas que ele sabia desse superfaturamento, não foi contra porque ele precisava de mais dinheiro. Outros lados só dizem que ele não tinha nada a ver com isso, foi só um empresário e tudo mais. A família livrando o Bob Marley da reta, trazendo como se ele estivesse batendo no cara lá e falando, não quero que isso aconteça comigo. Então, uma polêmicazinha que eles tentaram livrar o Bob dessa polêmica, mas não achei muito bom, não. Achei que fica muito claro que é uma defesa, né? Fica muito claro que é a família defendendo, tirando ele da reta. E não exploraram bem isso, foi só uma fala, ele batendo no empresário e acabou, foi só isso. Não foi muito bem explorado. E aí vamos falar daquele ponto que eu trouxe pra vocês sobre a questão do show, do último show, quando ele retorna à Jamaica. Porque aqui eu acho que é o maior problema do filme, que foi uma coisa que eles trouxeram nos créditos do filme. Não é nem no filme em si, então é um erro que assim estraga o filme, que eles trouxeram no final do filme. Que foi nos créditos mostrar a vida do Bob Marley, mostrar trechos da vida dele, principalmente do show, onde ele reúne os dois líderes políticos, dá as mãos a eles e mostra ali que ele conseguiu juntar os dois. Aquilo ali ajudou muito pro final da guerra, não foi o definitivo, mas ajudou para eles conseguirem, depois de um tempo, entrar em um acordo. Então o Bob Marley foi muito importante pro povo jamaicano, ele é um dos líderes do povo jamaicano, mostra muito de como era a vida dele quando ele estava lá na Europa, como ele vivia, trazendo muitas diferenças do Bob Marley do filme pro Bob Marley da vida real, cara, mostrando, parece duas pessoas diferentes, parece que não digo na aparência física não, eu digo no jeito, assim, tipo, na leveza. O filme retratou em diversas vezes o Bob Marley como uma pessoa mais sisuda, uma pessoa um pouco mais pesada, com muitas cargas emocionais, enquanto nesse pós-crédito não, sabe? Todas as vezes a gente via ali cenas do Bob Marley super feliz, super tranquilo, independente da situação, fazendo uma coisa que o Bob Marley do filme não fez, que foi essa união dos dois líderes políticos, né? Ele conseguiu, de alguma forma, ser um herói pro povo jamaicano. O filme termina antes desse ponto, que é um ponto fundamental. Beleza, você quer retratar o Bob Marley de fato, quer retratar... Mostra isso no final, antes de terminar o filme. A partir do momento que você começa os créditos, você terminou o filme. Então você tá mostrando aquilo ali fora do filme. Você tá mostrando que o Bob Marley conseguiu unir os seus dois líderes políticos para o bem do povo jamaicano fora do filme. Então o filme não mostra isso. O Bob Marley do filme não fez isso. Quem fez foi o Bob Marley da vida real. Então assim, sabe, entende? São coisas que eles deixaram, que eles estragaram muito do filme nesse pós-créditos, trazendo um outro Bob Marley. Era um outro Bob Marley. Deixaram claro que o Bob Marley que eles trouxeram no filme não era o mesmo da vida real, por causa dessa visão muito específica da família. E por essa visão meio água de açúcar, meio água de salsicha, de não se envolver tanto nas polêmicas, mas ao mesmo tempo, sabe, não fazer com que ele fosse um herói e só mostrar os pontos positivos que ele teve. Então assim, eu acho que ficaram ali em cima do muro, e esse em cima do muro quebrou totalmente eles com o pós-crédito que eles inventaram de botar
as cenas mais importantes que eles deveriam ter mostrado, que era mostrando a leveza da vida do Bob Marley e o ápice da vida dele, que foi quando ele foi um herói pro povo jamaicano, foi um herói pros seus. Então assim, eles se estragaram no final das contas, eles... Cara, não sei quem foi que teve essa ideia, mas foi uma ideia de merda, assim. Realmente eles conseguiram estragar o próprio filme. E é isso, galera. Terminamos a nossa crítica sobre Bob Marley. Tem até alguns outros aspectos que eu não citei aqui, mas eu vou deixar passar, porque eu não quero ficar entrando em muitos detalhes. O filme já passou o tempo do filme. Eu acho que esses eram os principais pontos que eu poderia trazer pra vocês. Tamo junto, um beijo. Daqui a pouquinho tem um outro vídeo também. E amanhã, lembrando, pra estreia de Duna, eu vou assistir lá com a galera do Cine System. Vai ter muito conteúdo bacana amanhã pra vocês assistirem, beleza? Tamo junto, um beijo, até o próximo.